Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos estudar os fenômenos ondulatórios, assunto esse que se encontra no volume 9, capítulo 17, das páginas 24 a 35. Bom, esse assunto ele vai ser abordado para ser cumprido na semana de 13/4 a 17/4. O que acontece aqui? O assunto é muito extenso, ele é muito teórico, então eu fragmentei a aula em 3 vídeos. Uma primeira parte, nós vamos trabalhar com os fenômenos ondulatórios relacionados à reflexão, à refração, à difração e à polarização. O próximo vídeo nosso ele vai relacionar a interferência, e o terceiro vídeo, para completar a semana, nós vamos abordar as atividades sobre os fenômenos ondulatórios. Bom, eu separei em 4 itens aqui, eu tenho um conteúdo para cada item, tanto para ondas unidimensionais como para ondas bidimensionais ou tridimensionais. O assunto está muito bem focado dentro da apostila de vocês. Tem eu fiz pequenos ajustes para não ficar muito extenso. Então, o primeiro item que nós veremos é a reflexão. Nós vamos ter reflexão em ondas unidimensionais, em ondas bidimensionais e tridimensionais. Antes de mais nada, vamos definir o que é uma reflexão. Na ótica, são estudadas a reflexão e a refração da luz. Esse estudo pode ser extrapolado para outros tipos de ondas eletromagnéticas e também para ondas mecânicas. Assim, podemos generalizar o fenômeno da reflexão para qualquer onda, ou seja, eletromagnética ou mecânica. Vale lembrar que na reflexão a onda não muda de meio de propagação. Portanto, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda se mantêm constantes. O que acontece? Na reflexão, na hora que a minha onda incidente, ela encontra um obstáculo, esse obstáculo vai fazer com que essa onda reflita no mesmo meio, mantendo todas as suas características, que é velocidade de propagação, frequência e comprimento de onda. Primeiramente, nós iremos trabalhar com reflexão de ondas unidimensionais, ou seja, ondas que se propagam em cordas. Nós vamos ter 2 casos para a propagação dessa onda. O primeiro caso é quando uma das extremidades da onda está fixa num ponto qualquer. Então, vejam bem, quando um pulso, que no caso é meia onda, é gerado, faz cada ponto da corda subir e depois voltar à posição original. No entanto, ao atingir uma extremidade fixa, como uma parede, por exemplo, a força aplicada nela, pelo princípio da ação e reação, reage sobre a corda, causando um movimento na direção da aplicação do pulso, com um sentido inverso, gerando um pulso refletido. Ou seja, o que seria isso? Na hora que eu faço a propagação do pulso no sentido da extremidade fixa, esse pulso incidente, na hora que ele encontra essa extremidade fixa aqui,
essa parede vai reagir com esse pulso, aplicando no pulso uma força de mesma direção, ou seja, a direção aqui está relacionada à posição do pulso que está incidindo sobre a corda, então ele tem a mesma direção nessa região aqui, mesma intensidade, porém o sentido do pulso vai ser trocado. Então o que a parede faz? A parede reage à aplicação dessa força neste ponto aqui, fazendo com que o pulso refletido reflita no mesmo meio do pulso incidente, porém com uma inversão de fase. Eu vou ter uma troca de energia nesse ponto fixo da parede aqui, fazendo com que a reação faça a inversão do meu pulso. Ele vai manter todas as características, tá? A velocidade da onda refletida é a mesma da onda incidente. A frequência não muda porque eu não mudei a fonte de propagação. E o comprimento de onda também mantém-se constante. Por quê? Porque se a velocidade e a frequência não mudam, o comprimento de onda também não vai mudar. Bom, em cordas com extremidade fixa, o pulso se reflete com inversão de fase. Veja bem, nós temos aqui uma animação que mostra bem isso. Olha lá, gerei o pulso, meia onda. Na hora que ele encontra essa extremidade fixa aqui, eu tenho a inversão da fase. Olha lá, vai inverter de novo, porque está fixo. Encontra a extremidade fixa, inverte a fase. Ocorre isso de novo na outra extremidade. Tranquilo, pessoal? Bom, em relação agora à extremidade ser livre. Então, com a extremidade livre, considerando uma corda presa por um anel a uma haste idealizada, ou seja, sem atrito, nós vamos ter o seguinte. Ao atingir o anel, o movimento é continuado, embora não haja deslocamento no sentido do pulso, apenas no sentido perpendicular a este. Então, o pulso é refletido em direção da aplicação, mas com o sentido inverso. Então, observem o seguinte. Gera o pulso, esse pulso incidente, ele começa a se propagar pela corda. Na hora que ele atinge essa extremidade móvel, o que vai acontecer aqui é a seguinte: toda a energia que eu tinha armazenada nesse pulso, ela vai ser transferida para esse anel. Então esse anel, ele tem a finalidade de continuar o movimento gerado pelo pulso. O movimento horizontal ele não vai acontecer. O que vai acontecer é um movimento vertical aqui na direção do meu pulso. Ou seja, o pulso incide, troca a energia aqui com o anel executa um movimento de subida. Após esse movimento de subida ter alcançado a amplitude do meu pulso incidente, ele volta à posição de origem, transferindo a energia para a corda, mantendo a fase no pulso refletido. Então, vejam, em cordas com extremidade móvel, o pulso se reflete com manutenção da fase. Então é isso agora, ó. Presta atenção aqui no anel, ó. O que vai acontecer? Olha lá, o pulso está incidindo, vai trocar energia com o anel vai executar um movimento perpendicular à direção do pulso e vai manter a fase. Aqui inverteu a fase por quê? Porque essa extremidade está fixa.
Olha lá, ó, manteve a fase. Na hora que ele chega aqui, ele vai inverter a fase, porque aqui está fixo. Observem que o pulso que será refletido depois do movimento do anel vai manter a fase. Beleza, gente? Bom, reflexão de ondas agora bi ou tridimensionais. Por exemplo, a reflexão de uma onda sonora, de uma onda gerada na superfície de um lago. A onda gerada na superfície de um lago é uma onda bidimensional. Uma onda sonora é uma onda tridimensional. Então, o que vai acontecer? A reflexão é o fenômeno no qual a onda retorna ao meio inicial após atingir um obstáculo. Olha lá, ó. Onda incidente atingiu o obstáculo. Essa onda gerada aqui na parte inferior é a onda refletida. Os elementos aqui são o seguinte: na hora que essa minha onda incidente encontra meu obstáculo, esse ponto de encontro com o obstáculo cria uma normal que vai determinar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. No caso da reflexão numa superfície lisa, o ângulo de reflexão, que é esse ângulo de baixo aqui, ó, ele sempre vai ter a mesma medida do ângulo de incidência. Então, essa superfície lisa, como sendo uma superfície irregular, ela sempre vai determinar ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, por exemplo, se essa onda incidente aqui forma com essa reta normal, com essa reta tracejada, um ângulo de 30 graus, o raio refletido também tem que refletir com 30. Bom, então na reflexão, nem a velocidade, nem a frequência e nem o comprimento de onda variam. Por quê? Porque a onda refletida ela vai se propagar no mesmo meio da onda incidente. O raio incidente anormal e o raio refletido são coplanares. O que seria isso? Eles estão no mesmo plano. Eles sempre vão se encontrar no mesmo meio. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, observem. Nessa figura, se eu tenho nessa região superior aqui, que é o meu meio 1, ó, nessa região superior, eu faço incidir uma onda, formando um ângulo I com a minha reta normal, a onda refletida vai gerar um ângulo R de mesma medida desse ângulo I. Observe que está todo mundo no meio 1. Então, isso justifica esse item. O raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo meio. O que vem a ser essa reta normal? Essa reta normal é um segmento de reta perpendicular à superfície refletora aqui, que forma um ângulo de 90 graus no ponto de incidência deste raio incidente. Então, ó, gerou o raio. Neste ponto de incidência aqui gera-se uma reta normal. Ela não vai aparecer, né? Lógico. Essa reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles estão sempre relacionados à reta normal, não à superfície, tá? Então, se por exemplo, gera-se um ângulo aqui entre o raio incidente e a superfície de 30 graus, isso significa que o ângulo de incidência é de 60, ele é o complemento de 30. Bom, segundo fenômeno ondulatório que nós iremos estudar é a refração. A refração também vai acontecer
em ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. A refração ela é o fenômeno que ocorre quando a onda muda de meio, mudando a sua velocidade e seu comprimento de onda devido ao desvio gerado por esse meio. Então, o primeiro caso que nós iremos ver é a refração de ondas unidimensionais, que é a refração associada a ondas em uma corda. Então, veja, dá-se o nome de refração de uma onda a modificação de sua velocidade de propagação provocada pela passagem dessa onda de um meio para outro. Isso é importante, Então eu só vou ter refração quando a minha onda muda de meio. Então, é essa passagem da onda de um meio para outro. De características diferentes, né? Eu posso ter a onda propagando do meio com uma menor densidade do que o outro, ou o contrário. Então, para ter refração, eu tenho que ter meios diferentes envolvidos na propagação dessa onda. Então, duas cordas elásticas de densidades lineares diferentes constituem para uma onda diferentes meios de propagação, mesmo que sejam feitas de mesmo material. Por exemplo, cordas feitas de mesmo material que estão conectadas, uma sendo mais grossa, outra sendo mais fina, ou uma sendo mais fina e a outra sendo mais grossa. Então eu vou ter um ponto de junção nessas cordas aí que vai me representar a separação desses meios. Então o primeiro caso que nós iremos ver é o caso onde ondas que refratam de cordas mais densas, vamos pensar em cordas mais grossas, para cordas menos densas. Então, quando o pulso chega ao ponto de junção das cordas, ocorre ao mesmo tempo refração e reflexão, ou seja, esse pulso, na hora que encontra o ponto de junção, parte da onda vai mudar de meio, vai passar, no caso, da corda mais densa para menos densa, e parte da onda vai refletir. Vamos entender por quê. Esse ponto de junção, ele funciona como uma extremidade livre. Vamos deixar bem claro. Esse ponto de junção vai funcionar como uma extremidade livre quando a onda propaga da corda mais densa para menos densa. Tá? E o pulso refletido retorna sem inversão de fase. É a história do anel lá. A corda menos densa ela vai funcionar como o anel. Tá? A corda mais grossa vai transferir uma quantidade de energia maior para essa corda menos grossa. Então o que vai acontecer? Eu provoco o pulso na corda mais densa, esse pulso se propaga com uma velocidade V e amplitude A por essa corda mais densa. Na hora que ela encontra, esse pulso encontra esse ponto de junção, esse ponto de junção ele está associado a uma corda menos densa. Então vou ter uma transferência de energia maior aqui. Então essa corda menos densa ela vai funcionar como uma extremidade livre, aonde na hora que essa onda passa a se propagar para essa corda menos densa, ela vai, como é uma extremidade livre, o pulso refletido ele vai manter a fase do pulso incidente. E o pulso refratado, ele sempre corresponde à fase do pulso incidente. Isso é regra. Tá? Aí o que vai acontecer? As velocidades irão mudar. Por quê? Porque eu mudei de meio.
Como a onda propaga de uma corda de maior densidade para uma corda de menor densidade, eu vou ter uma velocidade V2 associada a essa corda de menor densidade e uma velocidade V1 associada a essa corda de maior densidade. E outra coisa que vai acontecer também, na hora que ocorre essa refração com a devida reflexão, eu tenho perda de energia. Então eu tenho uma mudança na amplitude dos pulsos. Tá? A amplitude A1 e a amplitude A2, elas serão menores que a amplitude do pulso incidente. E a velocidade V1 e a velocidade V2 também serão diferentes da velocidade V. Tá? Por quê? Porque houve mudança de meio. Então, ó, parte da energia do pulso incidente é transmitida ao pulso refletido e parte ao pulso refratado, diminuindo assim a amplitude desses dois pulsos, ou seja, a amplitude do pulso incidente ela sempre vai ser maior que a amplitude do pulso refletido e a amplitude do pulso refratado. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também, que a velocidade no pulso refletido e a velocidade no pulso refratado também são diferentes da velocidade V, devido a essa parte da energia ter sido transferida para esses dois pulsos, para esses dois meios no caso. Bom, segundo caso de refração de onda unidimensionais é quando as ondas refratam de cordas menos densas para cordas mais densas. O que vai ocorrer? Quando o pulso chega ao ponto de junção das cordas, ocorre ao mesmo tempo refração e reflexão. Só que agora é o seguinte, o meu pulso incidente ele vai encontrar um ponto de junção, onde ele incide numa corda menos densa por uma corda mais densa. Então o que vai acontecer aqui, ó? Essa corda mais densa, ela vai funcionar como uma extremidade fixa. Então, se ela funciona como uma extremidade fixa, na hora que ocorrer essa mudança de meio, parte da onda vai ser refratada, parte da onda vai ser refletida. Então, como essa extremidade é fixa, essa minha onda refletida, ela vai ser refletida com inversão de fase e o pulso refratado, ele sempre mantém a fase do pulso incidente. Então, ó, esse ponto de junção, esse daqui, ó, no caso a corda com maior densidade linear, ela é mais pesada, esse ponto de junção funciona como uma extremidade fixa. E o pulso refletido retorna com inversão de fase. O pulso refratado tem sempre a mesma fase do incidente. Parte da energia do pulso incidente é transmitida ao pulso refletido, que é esse, e ao pulso refratado, que é esse aqui marrom, diminuindo assim a amplitude desses dois pulsos. Ou seja, se parte da energia desse pulso aqui é dividida para o refletido e para o refratado, o que nós iremos ter também? Que a amplitude do pulso incidente ela vai ser maior que a amplitude do pulso refletido, que é o A1, e maior que a amplitude do pulso refratado, que é o A2. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso, a gente pode definir também a refração de ondas bi ou tridimensionais. Então, ó, a refração de uma onda é o fenômeno no qual, vou voltar nesse assunto, é o fenômeno no qual uma onda muda para outro meio com alteração de sua velocidade de propagação. Ou seja, se a velocidade de propagação muda, essa onda vai sofrer um desvio.
Por exemplo, eu tenho uma pessoa submersa numa piscina e uma pessoa do lado externo da piscina. Quem estiver conversando com essa pessoa que está do lado de fora da piscina, vai ouvir a voz dessa pessoa com uma velocidade de propagação da onda sonora de 340 metros por segundo. Quem está submerso na água vai escutar essa voz com uma velocidade de propagação de 1450 metros por segundo. Por quê? Porque a água é mais densa do que o ar. Então a onda sonora na água tem uma melhor facilidade de se propagar, tá? Então, ó, se passar aqui do meio 1, por exemplo, ar, para o meio 2, que é a água, essa onda sonora vai sofrer um desvio e esse desvio está associado a essa mudança de velocidade. Então, veja, o que acontece na refração, ou seja, o que acontece quando a onda passa desse meio 1 aqui para esse meio 2. No caso, a velocidade de propagação e o comprimento de onda variam, mas a frequência não varia. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa falando aqui fora e ela mantém o timbre da voz, o tom da voz, a frequência da onda não vai mudar, tá? O raio incidente anormal e o raio refratado, eles são coplanares, eles estão no mesmo meio. Na hora que essa onda propagou aqui, no mesmo plano, perdão, na hora que essa onda propagou aqui do ar para a água, eu não mudei de dimensão, vamos colocar assim, tá? Então, por isso que eles são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. A onda sofre refração segundo a lei de Snell-Descartes, que é a lei que relaciona a razão entre o seno do ângulo de incidência com o seno do ângulo de refração. Isso é constante, essa razão é sempre constante, ou seja, então, se é constante é uma outra fração, eu tenho uma proporção. Essa razão vai ser sempre constante, a razão entre a velocidade de propagação da onda do meio 1 e do meio 2, e também é igual o comprimento de onda do meio 1 pelo meio 2. Porque se eu usar a equação fundamental da ondulatória aqui, velocidade de propagação é comprimento de onda vezes frequência. Como a frequência não varia, eu posso cancelar a frequência no numerador e denominador, eu tenho essa razão aqui. V1 é o meio no qual a onda provém, V2 é o meio no qual a onda passa. Então, seno de I sobre seno de R é V1, meio no qual a onda provém, V2, meio no qual a onda passa. Lambda 1, comprimento de onda no qual eu tenho a minha onda incidente, que é de onde a onda provém. Lambda 2, comprimento de onda da onda refratada. É o meio de onde, nesse caso, a minha onda vai passar. Para fechar essa ideia, ondas geradas na superfície de um líquido, mesmo que o líquido seja o mesmo, essa onda vai sofrer refração devido à variação da profundidade deste meio. Então, ó, quando uma onda passa para uma região mais rasa, sua velocidade diminui, diminuindo seu comprimento de onda. Por exemplo, num tsunami. Ocorre um tsunami numa região aberta do oceano. Esse terremoto gerado, que vai gerar esse tsunami, ele provocou abalo naquela região onde eu tenho um volume qualquer de água, e esse abalo vai gerar ondas.
Em mar aberto, a velocidade de propagação dessas ondas chega a mais ou menos 900 quilômetros por hora. Aí o que vai acontecer? Na hora que essas... E elas têm um grande comprimento de onda. Aí na hora que essas ondas encontram uma região mais rasa, esse comprimento de onda diminui, diminuindo a velocidade. Por quê? Porque a fonte que gerou não variou a frequência. Então essa frequência que foi gerada pelo abalo, que vai transferir a energia do terremoto para essa onda, não varia. Então se essa energia que está propagando ela não vai variar, na hora que essa onda encontra regiões mais rasas, ela vai diminuir o comprimento de onda, fazendo com que a velocidade de propagação da onda diminua. Então o que vai acontecer? Na hora que chega na costa lá, na praia, a velocidade passa de 900 km por hora para mais ou menos 60 km por hora. Só que essa diminuição da velocidade faz com que a amplitude da onda aumente muito. Então o que vai acontecer? Essa amplitude elevada vai manter aquela energia gerada pelo terremoto. Então é isso que destrói tudo. A velocidade pode ser baixa, mas as ondas são de elevadas amplitudes, mantendo a energia. Aconteceram relatos do tsunami gerado no Japão, causado no Japão, em que ondas atingiram até 30 metros de altura. Por quê? Porque elas mantiveram a energia devido à frequência não ter variado, frequência de geração do tsunami, né? Bom, terceiro fenômeno ondulatório que nós iremos ver é o fenômeno da difração. O que vem a ser? A difração é o fenômeno no qual as linhas de ondas se deformam quando as ondas atingem um obstáculo ou orifícios, ou seja, a difração é o fenômeno no qual a onda consegue contornar obstáculos. Geralmente ondas com um grande comprimento de onda, exemplo, ondas sonoras, elas conseguem contornar obstáculo. Eu aqui no ambiente que eu me encontro, eu posso ouvir as pessoas falando em outros ambientes, porém eu não posso vê-las. Por que eu posso ouvi-las? Porque a onda sonora tem grande comprimento. Então ela vai contornar os obstáculos, mesmo que eu esteja com a porta fechada, com a janela fechada. Vai acontecer caso de ter interferência externa na gravação desse vídeo. Eu não uso filtro, estou gravando direto, então vou ter interferências externas. Porém, se, por exemplo, eu conversando com vocês, colocar a mão na frente da minha boca, vocês não conseguirão ver a minha boca, mas vão conseguir ouvir. Por quê? Porque a luz, ela não vai conseguir contornar o obstáculo que eu provoquei pela minha mão, porque o obstáculo que eu criei, o comprimento dele é muito maior que o comprimento de onda, da onda eletromagnética, no caso a luz. Então observe, na difração pode-se identificar o espalhamento de ondas, ou seja, a onda está propagando aqui de forma paralela. Na hora que ela encontra esse obstáculo aqui, que é o orifício, se o meu comprimento de onda for bem maior que o comprimento desse orifício, essa onda vai contornar esse obstáculo. Eu não vou ter difração, por exemplo, se meu comprimento de onda aqui for, por exemplo, menor ou igual ao comprimento do meu orifício. Aí não vai desviar, vai passar direto. Tá? Então observe, a difração é um fenômeno no qual uma onda tem a capacidade de transpor os obstáculos ou fendas. Ela ocorre quando o comprimento de onda é bem maior que a fenda no qual incide.
Então, ó, tem um exemplo bacana aqui. Eu tenho um obstáculo aqui formado por essa parede. Ocorreu uma explosão aqui do lado esquerdo e essa pessoa que está do outro lado da parede, no lado direito, consegue ouvir o som da explosão. Porém, o obstáculo gerado não permite que ela visualize a explosão. Por quê? Porque o comprimento da onda eletromagnética aqui, para ele poder ver, ele é muito menor que o comprimento do obstáculo. Porém, o que acontece? O comprimento da onda sonora, ele é maior que esse obstáculo, então ele vai conseguir ouvir o barulho dessa explosão devido a essa onda sonora transpor esse obstáculo. Tá? E nesse primeiro momento nosso, a última parte que nós iremos ver de fenômenos ondulatórios é a polarização de uma onda. Bom, polarização de onda é o fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado polarizador. A polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais. Guardem isso, ó. Polarização só vai ocorrer em ondas transversais. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Não podendo ocorrer nas ondas longitudinais, por exemplo, onda sonora não polariza. Onda luminosa polariza, onda sonora não. Por quê? Porque a onda luminosa é transversal. Onda sonora é longitudinal. Bom, assim, as ondas luminosas, que são transversais, podem ser polarizadas, ao contrário das ondas sonoras, que não se polarizam por serem longitudinais, ou seja, a direção de propagação do pulso é a mesma de vibração, então não vai criar aquela condição de perpendicularidade. Então, ó, o exemplo aqui é o seguinte, vamos supor que essa pessoa gere ondas nessa corda, ondas circulares nessa corda, realizando um movimento de subida e de descida. Então essa corda vai estar propagando um pulso circular. Na hora que eu coloco esse meu polarizador aqui numa direção vertical, o que esse polarizador vai fazer? Ele vai cancelar o movimento horizontal gerado por esse pulso circular. Então, na hora que essa minha onda circular atinge o meu polarizador, eu tenho o cancelamento da propagação dessa onda na direção horizontal. Observem que na hora que ela passa pelo polarizador, ela só vai ter direção de propagação vertical. Então, ó, um polarizador permite a transmissão de somente uma direção na oscilação da onda lá, ó, só a direção vertical que eu estou propagando nessa onda. Aí o legal é o seguinte, se eu colocar mais um polarizador aqui, por exemplo, nessa região aqui, colocar um polarizador horizontal. O que esse polarizador horizontal vai fazer? Ele vai cancelar essa direção vertical. Então eu cesso a onda. Olha lá, ó. Caso a onda incidente, que é essa aqui, ó, tenha direção de vibração perpendicular à direção do polarizador, a onda deixa de existir. Então o que aconteceu? Ó, gerei uma onda circular na minha corda, na hora que ela encontrou meu polarizador vertical, eu cancelei a direção horizontal de propagação. Essa onda que está incidindo com direção vertical encontra agora um polarizador horizontal, então ela vai cancelar toda a onda. Por quê? Porque o polarizador horizontal ele cancela a direção vertical, então a onda deixa de existir. Certo, gente? Bom, vou encerrar essa primeira parte agora. O próximo assunto nosso
vai estar relacionado à interferência. Eu resolvi dividir para não ficar vídeo muito longo. Até daqui a pouco.